Olá! Que bom ter todo mundo aqui para mais uma análise documental profunda. Hoje vamos fazer um mergulho fascinante numa história real que aconteceu em 1999 na cidade de Mococa, interior de São Paulo. Imaginem só, um projeto nascido da pura paixão popular, batendo de frente com a burocracia municipal. Vamos ver de perto a anatomia de um repasse de verbas públicas e descobrir como o sonho de preservar a cultura consegue, ou não, sobreviver às engrenagens da máquina governamental. Vamos lá? O coração emocional de toda essa nossa exploração começa com um cidadão chamado João Ramalho de Oliveira. Prestem atenção na dedicação desse relato. Lendo o ofício assinado por ele, a gente descobre que foram mais de 25 anos, sim, um quarto de século, rodando a região ativamente. E para quê? Para salvar um acervo gigantesco e inestimável de fotos, sons e objetos históricos. Não é pouca coisa, é literalmente o trabalho de uma vida inteira para garantir que o folclore regional simplesmente não desaparecesse do mapa. E aí vem a grande pergunta: quanto custa para salvar 25 anos de história? Bom, todo esse esforço colossal culminou numa necessidade financeira incrivelmente específica. O valor exato que estava em jogo na lei municipal era de R$ 5.250. Pode até não parecer uma fortuna astronômica, mas essa quantia era a salvação do projeto. Era o fôlego financeiro, a força vital necessária para transformar décadas de coleta amadora em um centro cultural e museu do folclore totalmente legítimo. Parte 1. A visão para o folclore local. É sempre bom lembrar que grandes movimentos nascem ali, na raiz da comunidade, muito antes do governo sequer pensar em abrir a carteira. Esse demonstrativo financeiro de 98 mostra exatamente isso, as origens bem humildes da associação. Olhem só que genial, o sonho era mantido vivo por doações super modestas de R$ 50 de cada grupo local de folia de reis da cidade. O grupo do Alarico, do Mineirinho, do Zé Balbino e da igreja. Era a própria população fazendo uma vaquinha para sustentar o projeto no peito e na raça. Mas claro, chega um ponto em que a vaquinha não dá conta, não é verdade? Por causa dessa limitação, em junho de 99, eles enviaram um pedido direto e super prático ao prefeito da época, o Dr. Walter de Souza Xavier. O documento lista certinho o que eles precisavam comprar com aqueles 5.000 e poucos reais. Tinha de tudo, prateleiras, televisão, aparelho de vídeo, até um computador. Além disso, eles pediam R$ 250 mensais para cobrir exclusivamente o aluguel do prédio, um plano transparente e direto ao ponto. Parte 2. Redigindo o repasse municipal. Saindo agora das ruas e entrando nos corredores da prefeitura, a resposta inicial foi, surpreendentemente, muito rápida. O prefeito comprou a ideia na hora. Ao redigir o projeto de lei número 58 de 99 e mandar para a Câmara Municipal, a justificativa do documento crava que preservar a memória é algo de primordial importância para manter as raízes vivas para as futuras gerações. É o poder público reconhecendo de fato o valor daquela luta. E aí a coisa andou num ritmo alucinante. Em agosto de 99, o processo legislativo engatou uma marcha impressionante. Dia 17, o projeto é escrito. Uma semana depois, dia 24, as comissões de Constituição e de Orçamento já dão sinal verde com pareceres favoráveis. Tudo parecia perfeito, mas no dia 31, pisaram no freio. A Câmara puxa o freio de mão e pede oficialmente informações adicionais. Afinal, ninguém ia liberar um centavo sem uma boa auditoria antes. Parte 3. A Câmara exige provas. Bom, aqui entra uma regra de ouro. Dinheiro público exige uma prestação de contas absurdamente rigorosa. E com toda razão. A Câmara colocou na mesa exatamente 5 exigências cruciais que a associação precisava cumprir. Número 1. O estatuto registrado. 2. Registros de eleição da diretoria. 3. Atas de reuniões. 4. Relatórios de atividades dos últimos 12 meses. E, por último, o cartão do CNPJ. Sem essas provas, a verba ficava congelada. E aqui a gente tem a prova material desse entrave. O ofício real e assinado pelas comissões da Câmara. O documento, todo datilografado naquele padrão bem clássico, lista 5 exigências afogadas num jargão jurídico super formal. Esse é aquele exato momento de tensão burocrática onde toda a paixão e a pressa de abrir o museu batem de frente com o muro frio da lei, só esperando as engrenagens da papelada se alinharem. Parte 4. Provando a legitimidade institucional. Agora, o que é realmente brilhante notar nessa corrida pelos documentos é o registro da eleição da diretoria. Reparem no nome da chapa: Resgatando a Cultura e o Folclore. Apresentar isso aqui foi fundamental.
Não era só mais um papel cartorial. Isso provava para a Câmara que eles não eram apenas um grupo de sonhadores desorganizados. Existia uma governança sólida ali, com presidente e conselheiros, e uma estrutura séria operando nos bastidores. O próximo grande passo era apresentar o famoso CNPJ, e eles conseguiram entregar o comprovante provisório emitido pelo Ministério da Fazenda. Entregar esse cadastro de pessoa jurídica era basicamente o grande troféu da associação. Era a prova incontestável de que a entidade existia oficialmente para a Receita Federal, matando de vez a exigência técnica mais pesada e burocrática dos vereadores. E tem mais, a diretoria foi super proativa. Eles anexaram até os recibos de entrega das declarações de isenção de imposto de renda. Por que fazer isso? Para blindar o projeto. O objetivo era acalmar de vez a prefeitura, atestando em nível federal que eles eram, de fato, uma organização cultural sem fins lucrativos, totalmente em dia com o leão. Transparência total. Parte 5. O caminho do dinheiro cultural. Com toda essa barreira superada, entramos num contraste fascinante sobre como os fundos são realmente aplicados. De um lado, temos o vocabulário cerimonioso das leis sobre preservar o patrimônio futuro. Do outro lado, a realidade nua, crua e incrivelmente mundana do dia a dia. Como aquele dinheiro efetivamente mantém as portas abertas. E aqui, a gente vê todo o charme da vida real materializado nessas notas. Olhem a diferença. À esquerda, uma nota fiscal formal e toda bem estruturada da Gráfica Santa Rosa para serviços de impressão. Mas logo ali do lado, contrastando com essa formalidade, temos um recibo modestíssimo, preenchido à mão, da lanchonete Lambisco, marcando R$ 60 gastos com salgadinhos. Porque, sejamos honestos, nenhum projeto cultural sobrevive sem garantir pelo menos um lanchinho para o pessoal que está trabalhando duro. Continuar seguindo essas notinhas também mostra de um jeito prático como a verba sai da prefeitura e irriga a economia local. As notas comprovam que os recursos pingaram desde a loja comercial Miyashiro para fazer cópias fotográficas essenciais até uma nota fiscal manuscrita do Chaveiro Ventania. Afinal de contas, de nada adianta montar um museu incrível de história se você não conseguir trancar a porta com segurança depois, certo? E para amarrar todas essas operações de rotina sem deixar pontas soltas, a associação formalizou esse balancete de 99. Ele compila detalhe por detalhe a gráfica, as fotos, os lanches e o chaveiro. Resultado, exatos R$ 582 justificados até ali. Essa precisão cirúrgica foi a cartada final para comprovar a mais absoluta transparência para com os cofres públicos. Parte 6. Cultura preservada através da burocracia. O saldo de toda essa exaustiva papelada é inegável. Olhem com atenção esses carimbos de aprovação da Câmara, batidos em 2 sessões diferentes no mês de setembro de 99. Fica mais do que evidente que todo o suor não foi em vão. As exigências difíceis do Legislativo foram vencidas uma a uma, resultando na aprovação definitiva do histórico Projeto de Lei 58. Resumindo a ópera, o grande lance dessa história é entender o delicado equilíbrio entre 2 universos bem diferentes. O impulso original da associação era pura paixão e emoção, uma urgência louca para salvar a própria história. Mas, para proteger essa paixão de verdade e acessar recursos públicos, foi necessário arregaçar as mangas, dominar as regras e se curvar à estrutura fria, lógica e super técnica da administração pública. O que nos deixa com uma reflexão final intrigante. Será que garantir o futuro das memórias do passado sempre vai exigir da gente essa maestria gigantesca sobre a papelada cansativa do presente? É fascinante perceber que grandes conquistas culturais quase sempre esbarram numa exigência de cartório e num recibo de chaveiro. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração conosco e a gente se vê na próxima análise.